Shalom, queridos, graça e paz. Hoje o nosso estudo é a respeito dos 4 evangelhos. Quais são as suas diferenças, as suas particularidades, para quem eles foram endereçados, por que nós temos 4 evangelhos dentro do Novo Testamento. Então esses são os temas, que nós vamos abordar aqui nesse estudo, o estudo dos 4 evangelhos. Então vou aqui rodar a vinheta, vem comigo para mais um estudo em nome de Jesus. Glória a Deus aí pela sua vida, que bom que você está aqui. Se você ficou até esse momento é porque você quer realmente se aprofundar na palavra, você quer estudar o Evangelho. Não sei se você é uma pessoa que já conhece a palavra, ou de repente um novo convertido, mas seja muito bem-vindo aqui no nosso canal e eu peço a você, me ajude a levar esse Evangelho, essa palavra a mais vida, a mais corações. Vamos fazer com que esse estudo chegue a muita gente e eu preciso muito da sua ajuda. Amém? É muito fácil, é de graça, não é só oferta que eu estou pedindo. O que eu estou pedindo é apenas que você curta o vídeo, compartilhe o vídeo, isso vai ajudar muito a gente a levar essa palavra. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre os 4 evangelhos que tem aqui no Novo Testamento, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 evangelhos, eles são a base, de tudo que acontece depois, de tudo que acontece no livro de Romanos, no livro de 1ª, 2ª Coríntios, Gálatas, Filemão, tudo que acontece nesses livros, a base de tudo isso está nos 3 evangelhos, nos 4 evangelhos. E aí, antigamente, assim que eu me convertia, fazendo a leitura da Bíblia, eu me perguntava por que nós temos 3 evangelhos que praticamente são idênticos. O evangelho de João ele já é um pouco diferente. Se você já teve a oportunidade de ler os 4 evangelhos, você vai ver que Mateus, Marcos e Lucas são bem parecidos, e o evangelho de João é um pouco diferente. A gente vai explicar isso, por que eles são parecidos, por que o evangelho de João é diferente, por que nós temos 3 evangelhos no Novo Testamento. Bom, gente, começando aqui pelo livro de Mateus. Mateus era um colhedor de impostos, um homem chamado por Deus, e ele então começa a escrever o evangelho que leva o seu nome, o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho de Mateus. O interessante é que Mateus ele se preocupa de levar o evangelho para os judeus, e é por isso então que ele apresenta Jesus Cristo como um rei, porque os judeus, segundo as profecias messiânicas, os judeus aguardavam que viesse um rei que fosse da mesma linha, da mesma linhagem, da mesma árvore genealógica de Davi, e esse rei seria um rei libertador. Então, os judeus, inclusive até o dia de hoje, eles aguardam o Messias. Naquela época de Jesus, quando Jesus chegou, nasceu, quando ele chegou, começou a nos ministrar o Evangelho, o cenário que Jesus encontrou, economicamente falando, politicamente falando, foi um cenário devastador. Israel estava assim na sua nação, eles estavam na sua terra, mas eles estavam sendo subjugados dentro da sua própria terra. Então o desejo dos judeus era se libertar da opressão de Roma. E as profecias do Antigo Testamento diziam que haveria de nascer um rei, e esse rei ele verdadeiramente libertaria Israel de toda opressão. Fala que esse rei governaria o mundo, e de fato tudo isso vai acontecer, que nós entendemos isso como profecias escatológicas, ou seja, aquilo que ainda vai se cumprir lá no final do tempo. Talvez a gente faça um estudo aí sobre escatologia, é bem bacana falar sobre isso, é muito bacana, muito abençoador. Me alegra muito o coração falar sobre isso, mas trazendo aqui de uma forma ainda um pouco rasa ainda aqui, para a gente começar a engatear nesse evangelho que é maravilhoso, é tremendo. Então a gente começa a entender que os judeus eles aguardavam, então Jesus vem, o Messias vem, Jesus aparece, começa a se manifestar ali para os seus discípulos. Os discípulos começam a levar essa mensagem
né? E Mateus, então, ele tem essa preocupação de convencer os judeus. Então, por isso, a gente começa a ler o livro de Mateus, né? Mateus mostrando toda a árvore genealógica de Jesus Cristo, né? Ele fala do nascimento, da árvore genealógica, da onde veio Jesus. Ele prova que Jesus era da linha real, né, de Davi, ou seja, ele é da árvore genealógica de Davi, para que os judeus pudessem compreender que Jesus Cristo era, de fato, o Messias que eles estavam aguardando. Então, Jesus é apresentado no livro de Mateus como o rei, amém? No livro de Marcos, né, um livro já similar, né, ao livro de Mateus e ao livro de Lucas, mas o livro de Marcos, a gente consegue perceber na leitura que não é um livro que está endereçado aos judeus. A gente vê que Marcos ele não se preocupa em falar do nascimento de Cristo, ele não se preocupa de falar da infância de Jesus Cristo, ele já vem focar Jesus como um servo sofredor. E o livro de Marcos, segundo, né, muitos teólogos, é um livro endereçado aos gregos, até porque ele foi escrito em grego. E os gregos, nós sabemos que a cultura grega, né, quando Roma começa a dominar o mundo, né, Alexandre o Grande, quando começa a abrir as fronteiras, ainda isso antes de Roma, começa a abrir as fronteiras e começa a dominar, né, uma boa parte da Europa, Alexandre o Grande ele fez com que a cultura grega fosse preservada e que essa cultura grega fosse disseminada aos povos, né? Nós sabemos que Roma nasce a partir da separação, né, ali depois que Alexandre o Grande morre, né, os seus generais se separam, cada um vai para um lado, e dentro dessa separação nasce o Império Romano. Então o Império Romano ele vem carregado dessa cultura grega, né? Então uma cultura mais de mais filosofia, de arte, né? Eles preservavam muito essa questão da arte. Então o nosso querido Marcos, ele vem escrever em grego, ele endereça, né, está endereçando este evangelho a pessoas que não tinham nenhuma ligação com a cultura judaica, então, ou com as profecias do passado, né, as profecias messiânicas. Então Marcos, ele não se prende a isso, né? Então ele vai exatamente já mostrando Jesus Cristo como o servo sofredor, aquele que veio para sofrer pela humanidade, para que a humanidade tivesse libertação. Bom, aí a gente, passando do livro de Marcos, chegamos no livro de Lucas, o terceiro evangelho, o evangelho de Lucas, que é totalmente diferente. E a gente começa a ver que no evangelho de Lucas, ele é um evangelho mais detalhado, né? Então, se você quer detalhe da história, se você quer detalhe dos acontecimentos, você vai com toda a certeza, eu quero ler um texto aqui que eu quero mais detalhe, eu quero saber, né, de uma forma mais minuciosa como as coisas aconteceram. Então você vai procurar o livro de Lucas. Por quê? Porque Lucas, ele era um médico e ele endereça esse livro, né, o livro que leva o nome dele de Evangelho de Lucas, a um homem chamado Teófilo. Né? Lá no livro de Lucas, capítulo 1, fala que ele endereça esse livro ao excelentíssimo senhor Teófilo. Ou seja, o livro de Lucas é um livro investigativo, é um livro histórico. Então, por isso, Lucas ele vai em busca dos detalhes, né? Ele faz uma narrativa, né, ali dos detalhes do nascimento, de como tudo aconteceu, da infância de Jesus. Ele narra a infância de Jesus. Ele busca muitos detalhes porque Lucas está agora no papel de um historiador. E ele apresenta, é muito interessante porque ele apresenta Jesus como filho do homem. Né? Então ele vem mostrar a natureza, né? Ele mostra a parte humana de Jesus como filho do homem, mas se fazendo, né, Deus e cumprindo um propósito. Então ele vem mostrar Jesus, claro, a sua divindade, vem falar de Cristo de uma forma como libertador, como Messias, mas ele também não acaba se prendendo tanto como Mateus se prende às profecias messiânicas.
não se prende à genealogia, mas ele vem mostrando Jesus dentro da história, né? Narrando o seu crescimento, o seu desenvolvimento e desenvolvimento de tudo aquilo, e apresentando Jesus como Filho do Homem. E aí vem o quarto evangelho, que já é bem diferente, né? O evangelho de João. O evangelho de João, ele é muito interessante porque ele nem apresenta a Jesus como Messias, ele não apresenta como rei, perdão, ele não apresenta Jesus como servo sofredor, nem como filho do homem. Mas o evangelho de João, e João então agora vem apresentando Jesus como próprio Deus, né? É como assim, a gente pode fazer um comparativo, né, digamos assim, bem interessante, né, colocando assim, Mateus endereça o evangelho que leva o seu nome aos judeus. Marcos endereça o evangelho que leva o seu nome aos gregos. Lucas, né, endereça o evangelho que leva o seu nome aos romanos. Amém? E João, para quem João está endereçando o evangelho? O evangelho de João é o evangelho para a humanidade, para o mundo todo, né? E apresenta Jesus não na pessoa de servo sofredor, nem como rei, né? Nem como filho do homem, mas ele apresenta Jesus como próprio Deus. E lá em João capítulo 1, versículo 1 ali em diante fala que no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, e o verbo habitou entre nós. Amém? Então era o verbo se manifestando. João apresenta Jesus na pessoa do próprio Deus, e isso é muito maravilhoso. Então, queridos, você que vai estar estudando a palavra, está começando a conhecer a sua Bíblia Sagrada, amém? Com toda certeza você vai ler os 4 evangelhos, né? Acho que todo mundo que se converte ou que começa a estudar a Bíblia começa a partir dos evangelhos, e a partir dos evangelhos a gente vai fazendo essa ligação com as profecias messiânicas, a gente vai fazendo essa ligação com a escatologia, amém? Ou seja, com aquilo que vai vir a acontecer ainda, né? Tanto no livro de Daniel, que nos revela o futuro, como também o livro de Apocalipse, e a gente, como também o livro de Colossenses, enfim, a gente vai se enchendo desta presença e desta unção poderosa de Deus. Amém? Eu espero ter ajudado você um pouquinho nesse pequeno estudo, mas que com toda certeza abriu a sua mente. Você vai olhar para os evangelhos agora com uma forma diferente, com um olhar diferente, e conseguindo distinguir verdadeiramente aquilo que tem sido narrado dentro desses 4 livros poderosos. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Continue acompanhando a gente nesse estudo. E não se esqueça, compartilhe o vídeo, envia para mais pessoas. Amém. Se te abençoou, amém, coloca aqui no comentário e nos ajude a levar essa palavra. Amém. Que Deus abençoe a sua vida de forma muito poderosa, em nome de Jesus.